Bom dia, irmãos. Nossa devocional, feita aqui de casa novamente, né? O tempo está chuvoso, está frio, a gente pode fazer ao ar livre como gostaríamos. Nós temos falado sobre o Salmo número 4, né? Ontem falamos sobre o versículo 8 desse Salmo, que é o último versículo, que fala em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Davi se expressando dessa maneira. Nós comentamos e falamos sobre um problema que acomete muitas pessoas, né, que é a falta de paz para descansar, para dormir, esse desassossego que impede que você concilie o sono e todas as consequências, os agravantes que vêm com isso, né? Nós falamos que íamos estudar cada um dos versículos desse salmo para acharmos um caminho aí indicado pela palavra de Deus para conseguirmos essa paz, né? E o capítulo 4, e o Salmo de número 4, perdão, ele inicia no versículo 1 dizendo: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu espero que você tenha lido o Salmo número 4, que Deus tenha falado ao seu coração. De maneira bastante breve, queremos usar algumas ferramentas aqui para buscarmos aprender mais desse salmo, né? Ele vai começar lá no seu título, na introdução, é um salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda, ou seja, era um hino que deveria ser usado pelo povo na adoração ao Senhor. É importante saber que é um salmo de Davi, porque para imaginarmos como é que estava a vida de Davi que o levou a escrever esse salmo. Que tipo de situação, de perseguição, de angústia que ele estava vivendo. Usando aqui o contexto próximo, o Salmo de número 3 vai dizer assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, o seu filho. Alguns comentaristas dizem que o Salmo 3 e o 4 estão intimamente ligados. Então, se imaginarmos que o Salmo 4 foi escrito dentro dessa situação de perseguição, se você acompanhar os textos lá do segundo livro de Samuel, que relata esse fato, né, usando novamente agora o contexto um pouco mais distante, né, o livro de Samuel, vai falar sobre a perseguição de Absalão, o próprio filho de Davi, que queria tomar o lugar de Davi no trono. Ele queria ser rei no lugar de Davi, perseguiu o pai, se autoproclamou rei, fazia ali um marketing contrário, né? Falando mal do próprio pai para o povo. Você já imaginou dormir, descansar numa situação como essa? Sendo perseguido pelo próprio filho, se esse for o contexto do Salmo número 4. E o que levou Davi a escrever esse salmo e finalizar dizendo: eu deito em paz, eu durmo, logo eu pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ele vai, no início do versículo 1, responde-me quando clamo. Independente da situação angustiante, de luta, de perseguição, de ameaça de morte, ele tem uma certeza: Deus ouve a oração. Deus escuta a oração. Responde-me quando clamo. Não só escuta, como dá respostas. O Senhor não está de ouvidos fechados ao clamor dos seus filhos. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Né? A ideia de justiça a gente sabe que quando uma pessoa erra, quando uma pessoa comete um crime, a gente espera que seja feita justiça, ou seja, aquela pessoa vai pagar pelo erro, aquilo vai ser cobrado daquela pessoa. Davi estava sendo injustiçado pelo próprio filho, inclusive. Mas se nós ampliarmos essa ideia, nós vamos ver, mais uma vez, usando a questão do contexto um pouco mais distante agora, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. O que significa isso?
Significa que nós, sendo pecadores, nascendo em pecado, merecíamos o castigo. Merecíamos ficar distante de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou esses pecados nossos, todos eles, levou sobre os seus ombros e se colocou como sacrifício. Esse sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar, faz com que Deus perdoe o seu pecado, o nosso pecado, todos os nossos pecados. Isso é justificação. É Deus ser justo, colocando sobre os ombros do seu próprio Filho a ira que era reservada a nós. Perdão traz paz. Quando você se sente endividado e sente que vai ser cobrado de maneira feroz, e você é perdoado, a sensação de alívio, de paz. Então, a justiça de Deus traz paz. Lembre que a gente vai estudar versículo a versículo para saber como é que podemos ter paz para poder descansar e dormir. A paz que nós necessitamos, em primeiro lugar, vem justamente do fato de Deus nos perdoar através do sangue de Jesus Cristo. Por isso ele vai falar aqui o Deus da minha justiça. Não é apenas o fato de Davi se ver livre da perseguição do seu próprio filho, mas quando tem os pecados perdoados, isso traz paz verdadeira. Ele vai continuar dizendo aqui: na angústia me tens aliviado. Usando agora uma outra ferramenta, que é justamente a questão de ver as traduções, ver o significado das palavras no seu original, como as pessoas entendiam lá no seu idioma. A palavra angústia aqui, ela traz a ideia de encurralado, em situação de aperto, situação de extrema perseguição. A palavra angústia traz esse sentido. Você já usou essa expressão? Estou me sentindo angustiado. Quantas pessoas, na hora de dormir, vão para o seu quarto, tentam descansar, mas ela diz: eu estou angustiado, desassossegado. Ele vai dizer aqui: me tens aliviado. E justamente a palavra aliviado significa levar para um lugar espaçoso. Quer dizer, aquela sensação de que você pode respirar aliviado. A gente usa essa expressão também. Então, Davi, naquele momento de angústia, de perseguição, de encurralamento, Deus o leva para um lugar espaçoso. Paz por ser perdoado. A ação de Deus tirando de uma situação de angústia, de aperto, para aquele alívio do cuidado. Como é que Deus faz isso? Por que é que Deus faz isso? Temos em nós algum mérito para alcançarmos isso? Continuando no versículo 1, ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Sabe por que Deus cuida, Deus perdoa, Deus tira da angústia para um lugar espaçoso que nos faz respirar? Porque Ele é misericordioso. Muita gente tenta alcançar essas benesses, essas bênçãos de Deus, se apresentando como uma pessoa boa que faz coisas boas. Mas Deus faz isso porque Ele é bom. Se dependêssemos da nossa própria bondade, se você dependesse da sua própria bondade, como ficaríamos? Porque nós não somos 100% bons. Tem dia que você tem atitudes boas, tem dia que você tem atitudes ruins. Então dependemos da misericórdia do Senhor, que Jeremias vai dizer que se renova a cada manhã. Sabe por que Deus exerce a sua justiça, perdoa os seus pecados por meio de Cristo? Porque Ele é misericordioso.
Precisamos confiar nisso. Sabe por que Ele nos dá paz? Porque Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, é o que Ele está dizendo aqui. Tem muita gente que tem medo de falar com Deus, pensando até nos seus próprios pecados. Eu não vou para a igreja porque eu tenho muito pecado, não vou fazer oração porque eu tenho muito pecado. Comece do início do versículo. Deus, Ele nos justifica, Ele nos perdoa, não porque você é bom, mas porque Jesus Cristo morreu no seu lugar, no nosso lugar. Ele age nos tirando do aperto, nos dando alívio para situações angustiantes, porque Ele tem misericórdia de nós. Esse já é um começo. Confiar na justiça do Senhor. Confiar que o ato de Jesus Cristo morrendo na cruz nos traz paz verdadeira. Confiar que o Senhor nos tira da angústia, nos traz alívio, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso e justo, Ele cuida de nós. Enquanto você buscar a paz pelos seus próprios méritos, dificilmente vai alcançar. Mas se você busca a paz em Jesus Cristo, quando você pode ter certeza que vai se aproximar de Deus, mesmo sendo pecador, mas Deus vai recebê-lo por causa de Jesus Cristo, isso traz paz para o nosso coração. Davi, mesmo no momento da perseguição até do seu próprio filho, ele tem certeza, Deus ouve a minha oração, Deus perdoa os meus pecados, Deus me livra da angústia, porque Ele tem misericórdia. E é isso, o primeiro passo que vai levar lá no versículo 8 ele dizer, eu deito em paz e logo pego no sono. Talvez a falta de conciliar o sono não seja apenas questões existenciais, mas seja a ausência da paz que Deus dá. Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. É isso que nos faz descansar. É isso que faz com que o coração pulse com mais leveza, nos dá tranquilidade, até mesmo para repousar em segurança. O Deus da paz, o Deus do perdão. Mais à frente nós vamos falar sobre essa justiça de Deus aplicada à impiedade. Mas nesse primeiro momento, é preciso pensar nisso. Deus te dê paz, para que você consiga também, como Davi, dizer, eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. O cuidado de Deus não significa que amanhã você vai tropeçar num pacote de dinheiro para pagar suas dívidas. O cuidado de Deus significa que Ele colocou e Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que você não devesse nada. Romanos, capítulo 8, vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa certeza inundando o seu coração e mente ajudará você a descansar. Que Deus te abençoe e guarde. Confie nisso. Deus ouve a sua oração. Amado Deus, cuida, abençoa, perdoa os nossos pecados. Alcança com a tua mão poderosa todos aqueles que têm acompanhado os nossos estudos devocionais no nome de Jesus. Ótimo dia, ótimo fim de semana. Se cuide dos seus. Que Deus abençoe a todos. Abraço.